Bem, então vamos lá então, gente. A proposta então agora é corrigirmos esses exercícios que estão na apostila da página 57 até a página 63. E eu vou me basear nos e-mails que eu tenho recebido de vocês, né, das dúvidas que vocês têm apontado para mim. Então, com base nessas dúvidas, eu resolvi fazer esses exercícios aqui. E aquela lista de 40 que está no e-mail de vocês já está com a resolução pronta lá também, né? Então vamos lá, olha. Na página 57, então, vamos começar por aqui. O exercício número 1 tá lá assim, ó. Você tem uma montagem aqui, na qual você tem um voltímetro e um amperímetro, correto? Um voltímetro e um amperímetro, um suporte com 4 pilhas e uma chave. Primeiro ele pede para que a gente desenhe esse circuito. Então vamos lá, ó. Então eu tenho aqui um resistor, outro resistor, um amperímetro ligado em série. Lembre-se, o amperímetro sempre tem que ser ligado em série, não é isso? A chave e o voltímetro que está em paralelo com aquele resistor R2. Aqui nós temos o voltímetro. Então esse é o que ele pede para a gente fazer na letra A, desenhar esse circuito aí. Depois ele pede que a gente calcule a leitura do voltímetro e a leitura do amperímetro, correto? Muito bem. Sabendo que esse resistor aqui, R1, é um resistor de 100 ohms, esse aqui. Esse resistor aqui é um resistor de 200 ohms. E que cada pilha tem uma DDP, uma força eletromotriz de 1,5 volts. Como nós temos 4 pilhas na minha conta, 4 pilhas em série, então é porque 4 vezes 1,5 dá 6 volts a DDP total, beleza? Então nós vamos primeiro fazer o cálculo da corrente, certo? Gente, eu estou contando 4 pilhas ali, né? Se não for, nós estamos com um problema. Mas vamos lá então. Como é que eu calculo a corrente nisso tudo aqui? Primeiro eu tenho que calcular o resistor equivalente, né? Bom, conforme eu disse para vocês, você pode fazer essa conta sem a presença do amperímetro e do voltímetro. Porque como eles são considerados ideais, então eles não vão interferir na conta do circuito. Então o resistor equivalente é o seguinte, ó, se eu tenho aqui o ponto, o A aqui, então toda essa extensão aqui é A, não é isso? E aqui é B, ó. Mas só vai ser B aqui se eu fechar essa chave, né? Liguei a chave, o circuito fica fechado. Então o resistor equivalente que eu vou chamar aqui, eu vou chamar de resistor entre os pontos A e B. Como eles estão em série, é a soma de 100 com 200. Então o resistor equivalente entre os pontos A e B, 300 ohms. Então é como se eu tivesse aqui o meu resistor de 300 e minha pilha de 6 volts. Para fazer o cálculo da corrente elétrica aqui, então é U sobre R, eu tenho 6 volts dividido pelo valor da resistência, que foi 300 amperes. Ok? Muito bem. Se eu quiser simplificar aqui, obviamente, eu vou encontrar que o valor da corrente total por 6 vai dar 1 sobre 50 amperes. E a leitura do voltímetro? Bom, a leitura do voltímetro é a leitura. Como o voltímetro está ligado aqui, ó, entre o ponto C e o ponto B, o voltímetro está só aqui, e só está lendo aqui. Então a leitura desse voltímetro vai ser o valor da resistência vezes a corrente. O valor da resistência aqui deu 200 ohms e a corrente deu 1 sobre 50 amperes. Se eu simplificar isso aqui, vai dar 4 volts. Note que nesse nosso cálculo, a DDP no voltímetro é C e B. O voltímetro tem a mesma leitura do equipamento que está sendo medido. E o meu amperímetro, eu preciso romper aqui, eu preciso cortar o fio para ligar o amperímetro, porque o amperímetro ele tem que ser ligado em série com tudo aquilo que você estiver medindo.
Um detalhe é que a resistência interna do amperímetro ela tem que ser nula para que ela não roube corrente. E a resistência interna de um voltímetro ela tem que ser uma resistência muito alta. E nós vamos chamar ela aqui de resistência no infinito. Ok? Então essa é a questão número 1. Bom, vamos partir agora para a questão número 2 da página 58. Beleza? Questão número 2 da página 58. Então ele me dá um circuito e se você olhar para esse circuito aqui, você pode inferir que nesse circuito aqui, se eu tirar o voltímetro e tirar o amperímetro, o meu circuito vai ficar um circuito da seguinte forma. Eu posso tirar o amperímetro e o voltímetro? Claro que posso, né? Se eles são considerados ideais, eu posso retirar. Então aqui eu tenho 100 volts e aqui eu tenho uma associação em paralelo, né? Uma associação em paralelo aqui, ó. Então nós temos aqui um resistor de 2 ohms, aqui um resistor de 8 ohms e assim. Bom, então a primeira coisa que nós temos que fazer, porque ele quer também a medida a leitura dos aparelhos, né? Então vamos lá. Repare que o meu circuito, nesse meu circuito, eu retirei o amperímetro e o voltímetro. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar o resistor equivalente. Como esses dois resistores aqui estão em paralelo, o resistor equivalente entre esses dois resistores aqui, ó, é o produto dividido pela soma. 2 vezes 8 é 16, 2 mais 8 é 10, então o resistor equivalente aqui vai dar 1,6 ohms. Esse resistor aqui de 1,6 fica em série com esse 8,4. Então se eu chamar isso aqui de ponto A e aqui eu chamar de B, o resistor entre os pontos A e B vai ser dado pela soma de 8,4 com esses dois que resultaram de 1,6. Então o resistor equivalente aqui vai dar 10 ohms. Se eu redesenhar o meu circuito aqui, ó, né, eu vou ficar com um ADDP de 100 volts e um resistor de 10 ohms, que é o equivalente. Então eu posso calcular agora a corrente elétrica aqui como sendo U dividido por R. A corrente é 10 amperes. É isso? Muito bem. Então a corrente que saiu daqui, nós vamos fazer o seguinte, a corrente que saiu daqui 10 amperes. Então nós vamos passar por esse resistor aqui 10 amperes. Quando esses 10 amperes chegarem aqui, eles vão se dividir em duas partes não iguais, correto? Por que não é igual? Porque esses dois resistores são diferentes. Aqui a corrente vai ser maior do que aqui, 4 vezes maior inclusive, por sinal, não é isso? Bom, como é que eu posso então calcular a DDP aqui nesses dois aqui? Bom, eu vou apagar aqui para a gente economizar um espaço, não é isso? Então, eu vou chamar esse aqui de ponto C e dizer que a DDP entre os pontos A e C vai ser igual a R, que é 8,4, vezes 10. Então, a DDP entre os pontos A e C é 84 volts. Então, aqui eu tenho 84 volts. Como eu tenho aqui o ponto C e B, então, entre C e B, eu tenho uma única DDP. Só que entre A e B é a soma de A com C com B. Como eu já tenho A com C 84, o que falta de A aqui, ó, A, B, não é isso? De A para B é o que de 84 falta para 100. De 84 para 100 são 16. Então, entre C e B, a DDP entre os pontos C e B vai dar 16 volts. Então, esse aqui eu tenho 16 volts para esse, 16 volts para esse. Ok? Bom, agora fica tranquilo porque, veja bem, o meu voltímetro está ligado em paralelo com esse resistor aqui, ó, de 8,4. E a leitura dele é a leitura entre A e C. A leitura do meu voltímetro é a leitura entre os potenciais A e C, que vai ser 84 volts. Né? O AC é igual a RAC vezes I. O AC vai ser igual o resistor lá, 8,4 vezes 10, o AC é 84.
Agora repare bem, onde que ele colocou o nosso amperímetro? O amperímetro está aqui, ó. O amperímetro ele está em série com esse resistor, então ele vai medir a corrente apenas nesse resistor. Então a corrente elétrica naquele ponto lá, o CB, aqui nesse trecho de cima, vamos chamar de UCB linha, que é o que veio aqui para cima, é a DDP 16 dividido pela resistência, que é igual a 2, ou seja, nós vamos ter 8 amperes aqui, ó. Então 8 amperes é a leitura do meu amperímetro. Então já tenho as duas leituras aqui. Agora, só para confirmar, se eu tenho 10 amperes chegando aqui no ponto C, se eu tenho 10 amperes chegando aqui nesse nó, se eu acabei de calcular que nós tivemos 8 para cima, é porque para baixo a gente vai ter 2 amperes. 8 para cima e 2 para baixo. De fato, se eu dividir 16 por 8, eu vou fazer então ICB na parte de baixo, ó, vai ser igual a 16 dividido por 8, 2 amperes. Então tá vendo? 2 para baixo com 8 para cima são os 10 que chegaram aqui nesse nó. Aqui é um nó, aqui no ponto B é outro nó. Ok? Então essa é a resolução da questão número 2. A questão número 3 que está aí é apenas para que a gente possa... aí, gente, vocês vão dar um pausa no vídeo para vocês anotarem aí, caso vocês queiram, porque eu quero ganhar tempo aqui para fazer a maior quantidade de exercícios possível. A questão número 3 é como eu vou ligar o meu amperímetro e o meu voltímetro dentro desse circuito aqui. Ele quer então que eu meça a DDP no resistor R2, não é isso? Aqui eu tenho o resistor R1 e o R2, e aí a medida da corrente elétrica total. Então vamos fazer o seguinte, ó, mais uma vez, ó, se eu chamar isso aqui de A, aqui é o ponto A, aqui é A, aqui é B, então aqui é B, e esse ponto aqui eu vou chamar de, esse fio aqui, ó, eu vou chamar de potencial C. Se eu quiser medir a DDP no resistor R2, então vamos escrever aqui, ó, a DDP no resistor 2 é igual a DDP entre os pontos C e B, porque ele está entre os potenciais C e o potencial B. Então, em qualquer posição que eu ligue o meu voltímetro em C e em B, por exemplo, aqui assim, ó, se eu ligar meu voltímetro aqui, ele está lendo a DDP desse resistor. Se eu quiser medir a DDP no resistor R1, eu tenho que ligar uma ponta no A e uma no C, né? Uma ponta do voltímetro. Agora, ele marcou aqui para dentro, ó, o voltímetro aqui para dentro, ó. E essa medida aqui está fazendo o quê? Está fazendo exatamente a mesma coisa, ó. Aqui eu estou medindo, eu liguei uma ponta do meu voltímetro no potencial C e a ponta no potencial B. Então, nesse caso aqui, o meu voltímetro estará medindo a DDP no resistor R2. E se eu quiser medir a corrente total, eu tenho que ligar ela, o meu amperímetro, por exemplo, nessa posição. Podia ser em qualquer posição desse circuito, já que todos os elementos do circuito estão em série. E quando eu ligo equipamentos de série, eles ficam submetidos à mesma corrente elétrica. Então a resposta a essa questão aí é a letra B de bola, certo? Adiante. Questão número 4. A questão número 4, ele me dá então, vamos lendo aí, ó, uma lâmpada, que ele chamou de lâmpada 1. Aqui ele me deu uma lâmpada que ele chamou de lâmpada 2. E aqui um ponto que ele chamou de ponto 1. E aqui um ponto que ele chamou de ponto 2. Ok? Aqui eu tenho uma chave ligada a uma bateria. Aqui um fusível. E aqui eu tenho um amperímetro. Correto? Então tá. Bom, vamos lá. A figura mostra um circuito elétrico, nessa questão número 4 aqui. A figura mostra um circuito elétrico no qual estão representadas as lâmpadas L1 e L2 e um fusível F, que é um elemento elétrico que se rompe quando a corrente nele excede a um determinado valor. Né? Eu já comentei isso com vocês. Um fusível, ele tem a mesma função de um disjuntor. Aqui está o meu fusível F. Ele serve para o seguinte, ele suporta até determinada corrente. Se a corrente que passar por ele
for maior do que aquele pode suportar, ele se rompe para que o circuito desligue e os equipamentos sejam protegidos, né? Então essa é a função do fusível. Uma coisa importante que a gente tem que anotar é que o fusível ele tem que ser sempre ligado em série com aquilo que você quer proteger. Mas é claro, né? Porque quando os equipamentos, os objetos, os componentes do circuito estão em série, eles ficam submetidos à mesma corrente. Então, se eu quero proteger através da corrente elétrica, o fusível tem essa função, ele tem que ser ligado em série com aquilo que você quer proteger, ok? Então, vamos lá. Aí ele me ligou aqui, ó, ligou aqui no ponto 1 e disse: na situação inicial, a chave C encontra na posição 1. Calcule o valor da corrente indicada no amperímetro nessa situação. Bom, se eu estou ligando aqui na posição 1, então é como se eu não tivesse isso aqui, ó, e o meu circuito passa a se compor, então, por duas lâmpadas associadas em série. E como a lâmpada ela tem resistência, então é como se eu tivesse então duas resistências associadas em série. Então, com a chave na posição 1, o que nós temos são, cada lâmpada dessa, segundo o enunciado do problema, cada lâmpada tem uma resistência de 4 ohms. E o fusível ele tem uma resistência de 2 ohms. Então, se eu tenho uma resistência de 4 e uma resistência de 4, é como se eu tivesse uma resistência de 8 ohms, já que elas ficam em série, né? Aqui o meu amperímetro, aqui eu vou ter o meu uma resistência de 2 ohms, aqui minha bateria, e aqui fecha o meu circuito. Então, com a chave nessa posição aqui, com a chave nessa posição, o que nós vamos encontrar com a chave na posição 1? Nós vamos encontrar que a resistência total aqui equivalente, ela vai ser 8 e mais 2, a resistência total 10 ohms. Por quê? Porque todos os elementos desse circuito aqui estão associados em série, beleza? Uma outra coisa que ele me disse é que essa DDP aqui dessa bateria é 6 volts. Então, se eu quero calcular a corrente total do meu circuito, U sobre R. A DDP é 6 volts e a resistência aqui foi 10 ohms, ok? Então, a corrente total aqui no meu circuito vai ser igual a 0,6 amperes. É a corrente total do meu circuito, é a corrente que saiu por aqui, ó. Ela vai atravessar as duas lâmpadas com o mesmo valor, já que elas estão em série, e vão atravessar o amperímetro, e o amperímetro vai ler 0,6 amperes, porque o amperímetro está em série com todo mundo. E vai passar aqui dentro desse fusível aqui 0,6 amperes, né? É o valor da corrente que vai passar por aqui. Agora, se eu ligar isso na posição 2, eu vou desligar aqui na posição 2, a posição 2 está aqui. Se eu desligar daqui e ligar aqui, ó, na posição 2, essa lâmpada aqui, ó, ela fica de fora, já que essa outra extremidade dela não se liga a nenhum outro potencial, né? Então tá aqui, ó. Então, com a chave na posição 2, as nossas leituras mudam. Por quê? Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Na posição 2, porque agora eu só tenho uma lâmpada aqui de 4 ohms e uma com um resistor de 4, um resistor de 2, o resistor equivalente aqui, então, agora passa a ser um resistor de 6 ohms. Então, a nova corrente vai ser igual a 6 volts, aqui ó, U sobre R, né? Dividido por 6 ohms, isso aqui vai dar 1 ampere. É a leitura que nós vamos ler com isso. Só que ele não está perguntando isso na letra B. Ele pergunta para a gente na letra B qual é a energia dissipada pelo nosso fusível, porque ele vai queimar. Ora, se vai haver uma queima, é porque tem uma energia elétrica que se transformou em calor. Qual vai ser a energia aqui? Então nós vamos fazer o seguinte, vocês me permitam apagar essa ponta, tudo bem? Para que eu possa fazer a conta, olha bem. Então vamos lá, primeiro eu vou calcular a potência dissipada, ó, pelo meu fusível, vou chamar de PF, RI ao quadrado. Professor, por que eu posso usar essa expressão aqui? Você disse pra gente que a gente precisava ter cuidado com ela.
Porque está todo mundo em série. O fusível, em qualquer situação, ele não é sempre ligado em série com o equipamento. Então, a potência no fusível você pode sempre calcular por essa expressão aqui, ó, sem medo de errar. O fusível tem uma resistência de 2 ohms e a corrente agora nesse valor que nós estamos calculando aqui é de 1 ampere. Então, a potência dissipada pelo fusível vai ser igual a 2 watts. Mas ele não está perguntando pela potência, ele está perguntando pela energia. E a energia é a potência vezes o tempo. E ele disse para nós que o tempo que demorou para que esse fusível se queimasse foi 3 segundos. Então a energia vai ser 2 vezes 3, 6 watts vezes segundo é joules. Então essa foi a energia dissipada na queima daquele fusível. Beleza? Então tá aí a questão. Prontinho? Então vamos para a questão número 5. Essa questão número 5, ela teve uma série de perguntas, né? Muitos de vocês perguntaram para mim, mandaram lá no meu e-mail, então eu vou ter um pouco mais de zelo com essa questão. Então vamos lá, ó. Ele está dizendo assim, ó. Muitas pessoas, muitos de vocês fizeram perguntas a respeito dessa questão. Muitas dúvidas a respeito dela. Nós vamos tentar dirimir essas dúvidas a partir de agora. Então tá aqui. Vamos fazer devagarinho, enquanto você vai lendo aí, certo? Então tá legal. Eis o circuito elétrico. Aqui. Então, os valores que ele me deu aqui são de 2 kΩ aqui. Aqui nesse circuito aqui, nesse resistor aqui, 2 kΩ também. Aqui eu tenho 4 kΩ e aqui eu tenho 4 kΩ. E ele me disse que esse ponto aqui é o ponto A e que o potencial aqui no ponto A aqui vale 5 volts. E aqui nesse ponto B aqui, ó, o potencial aqui no potencial B vale 0 volts. Então ele vai me dizer assim, ó, no circuito da figura a seguir, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Ele quer que eu calcule a diferença de potencial entre A e B. Ok? Se ele me deu o potencial aqui como sendo de 5 volts, então aonde for isso aqui é 5 volts. Ó. 5 volts. Onde for de azul aqui. Aonde for de preto aqui, ó, é 0 volts. Certo? Isso aqui é 0 volts, isso aqui é 0 volts, aqui é 0 volts, onde for preto. E aqui onde for vermelho aqui, ó, eu não sei qual é esse potencial aqui. Não sei. Mas é o mesmo potencial. Legal? O grande segredo desse exercício é que você tem que enxergar que esse resistor de 4 kΩ, eu botei quilowatts, né? Esse resistor, ele não está funcionando. Por quê? Porque ele tem uma extremidade ligada num potencial e a outra extremidade está livre. Então, como ele não se liga nessa outra extremidade a nenhum outro elemento do circuito, eu posso dizer que ele não está funcionando. E se ele não está funcionando, eu posso então tirar esse elemento daqui e desconsiderar a presença desse elemento no meu circuito. Tudo bem? Muito bem. Agora nós vamos tentar calcular essa DDP. Bom, eu sei que eu tenho uma corrente elétrica que vai passar por aqui, não é isso? Eu tenho uma corrente elétrica aqui, ó, que vai do 5 para o 0. Porque lembra que eu falei com vocês naquelas aulas de leis de Kirchhoff, que a corrente elétrica, quando você avalia no sentido da corrente elétrica, você tem um aumento da DDP. Não, aliás, perdão, uma queda da DDP. Uma queda. Então, se eu começo com 5 e a corrente está vindo para cá, a DDP vai caindo, vai cair até chegar a 0. Por isso é uma queda, né? Deixa eu apagar isso aqui, já que a gente não vai precisar mais considerá-lo, né? Então, quando eu tenho, o que eu tenho entre A e esse ponto aqui que eu vou chamar de C, né? C. Bom, eu tenho um resistor aqui, e de C até esse ponto B aqui, ó. Opa, perdão, gente, é porque o próprio exercício chamou isso aqui de B, né? Desculpa, então aqui é B. Isso aqui vai ter que se chamar VC, ok?
Então, de B até C aqui, ó, eu tenho dois resistores que estão associados em paralelo. E como eles são em paralelo e são apenas dois, eu nem preciso me esforçar. O resistor equivalente aqui, ó, entre B e C vai valer 1 kΩ. 1 kΩ é esse resistor. Então eu posso refazer o meu circuito da seguinte forma, que eu vou botar nossa interrogação. Eu posso refazer o meu circuito assim, ó. Aqui eu só tenho esse resistor de 4. Lembre-se que aquele outro ficou de fora, né? Aí eu tenho agora aqui um ponto B, aqui é o A, o B aqui, que vai chegar a um resistor aqui de 1 e que vai chegar aqui. Então aqui eu tenho um potencial de 0 volts, aqui eu tenho um potencial de 5 volts e aqui eu tenho um potencial C que eu não sei qual que é, aliás B, que eu não sei qual é, né? Eu preciso descobrir quanto é que vale esse potencial para descobrir qual é o valor da diferença desse potencial. Legal? Então vamos lá. Repare que agora, entre o ponto A que está aqui em cima, entre esse ponto A que está aqui e esse ponto C que está aqui embaixo, eu tenho dois resistores em série. Muito bem. Então o resistor que eu vou ter entre A e C vai ser igual a 4. E esse aqui embaixo nós fizemos aqui, deu 1 kΩ. Então vai ser igual a 5 kΩ. Então, se eu tenho 5 kΩ, eu posso calcular o valor da corrente total aqui, ó. É a DDP entre A e C dividido pelo resistor entre A e C. A DDP entre A e C é 5 menos 0, 5. O resistor entre A e C, nós acabamos de calcular aqui também, é 5. Aqui é quilo ohms, aqui perdão, 5 volts, né? Aqui é 5 kΩ, o que vai me dar uma corrente de 1 vezes 10 a menos 3 amperes. Esse é o valor da corrente, que circula por todos aqui. Então agora ficou tranquilo, já que eu quero saber a DDP entre os pontos A e B, vai ser o resistor entre A e B vezes o valor da corrente. Então, entre A e B, que é a minha pergunta, eu tenho, olha aqui, ó, entre A e B, eu tenho um resistor de 4 kΩ e uma corrente de 1 vezes 10 a menos 3 amperes. Note que esse quilo aqui eu posso substituir por 10 a terceira para cortar 10 a menos 3 com 10 a terceira. Então eu tenho uma DDP de 4 vezes 1, 4 volts. Essa é a resposta do problema. Note que, olha bem, gente, daqui 5 volts para cá, houve uma queda, porque essa DDP aqui é 4 volts. Então eu tive uma queda de 1 volt. Então é porque aqui nós temos 1 volt. Não lembra? Ó, 1 ampere, 1 volt, derruba esse resistor que derrubou 1 ampere, fiquei com 4. Aqui eu tenho 4 volts, aqui eu tenho 0, então esse resistorzinho meu aqui, ó, ele vai derrubar 4 volts. Esse aqui vai derrubar, esse resistorzinho, 4 volts. Não é isso? Então, ó, de 5 derruba 1, fiquei 4. De 4 derrubei 4, fiquei com 0. Lembre-se que quando eu tiver associados assim em paralelo, eu posso ter quantos eu quiser aqui. Eu posso ter 1000 resistores em paralelo. Isso não vai alterar a nossa análise, porque se eu tiver 1000 resistores em paralelo, todos eles estarão com a mesma DDP. E eu não preciso dividir a DDP, porque a associação em paralelo divide a corrente e não a DDP, certo? Então eu somo uma DDP apenas quando eu estou associado em paralelo, beleza? Então vou apagar aqui, ó. Printou? Muito bem. Espero que o pessoal que tenha mandado para mim a dificuldade dessa questão tenha entendido e aproveitado aí a questão. Então vamos lá. Essa questão que está aqui, ó, eu vou mostrar direto para vocês, ó, é a questão 60, a questão Enem. Isso aqui é o que a gente chama de three-way, ou 3 caminhos. Three-way. Digamos assim, é uma maneira de se chamar isso na eletricidade. Na verdade, isso é aquele... Você já entrou num ambiente, provavelmente,
Aquele ambiente em que você liga a lâmpada em um interruptor e desliga ela no outro interruptor. E faz a mesma coisa. Você tem dois interruptores em pontos diferentes e os dois interruptores podem ligar ou desligar essa lâmpada, ok? Então, qual é desses esquemas aqui que é capaz de fazer isso? É só você... Esse exercício, que é um exercício que caiu no Enem, era só uma questão de você usar o bom senso. Como é que você faz para você ligar isso aqui, beleza? Então você repare que a resposta na letra E, porque veja bem, da forma como eu estou aqui, ó, a lâmpada ela está ligada, essa extremidade aqui está ligada num polo positivo, ok? E a outra não está ligada em ninguém. Então se eu apertar esse disjuntor aqui, eu vou ligar ele aqui, ó, aí ele passa a funcionar. Se eu apertar de novo, ele desliga. A mesma coisa acontece do lado de cá. Quando você apertar esse aqui, ele vai ligar e desligar. Então a resposta a essa questão aqui é a letra E. Essa questão número 7 já é uma questão em que nós temos aqui, ó, uma pilha aqui, não é isso? Um amperímetro aqui, ó, um amperímetro, e nós temos aqui então um resistor R1 aqui, e agora nós temos dois resistores associados em paralelo, um aqui em cima e outro aqui embaixo. Bom, se você olhar direitinho aí, você vai ver que as leituras dos amperímetros estão dadas direitinho. Olha, se você olhar esse pontinho vermelho aqui, ó, essa ponta vermelhinha do leitor aqui está marcando 8 amperes. Aqui nós temos 5,5 e aqui 2,5, né? Ou seja, 8 amperes vão passar por essa lâmpada aqui, porque saíram dessa pilha, passou dentro do meu leitor, né? E como esse leitor está em série com esse aparelho, a leitura que ele tem é a leitura que esse resistor vai ter também. Então nós temos aqui uma corrente passando por esse aqui de 8 amperes, e aí ele vai se dividir. Uma parte, esses 8 amperes vão chegar aqui nesse nó e vão dividir. Uma parte vai para cima e a parte vai para baixo. De acordo com a leitura, se você olhar direitinho, 2,5 amperes foi para cima, então para baixo foi 5,5 amperes, já que no 8 se dividiu em dois caminhos. Eles vão se juntar aqui novamente, ó, 8 amperes novamente, correto? Então, note também que eu não preciso, mais uma vez, eu não preciso colocar o meu amperímetro aqui no meu circuito para que eu possa fazer análise, já que um amperímetro ideal ele não influencia nas contas. Agora, a questão é que ele está perguntando qual é o princípio que explica isso, né? Esse é o princípio da conservação de carga elétrica, né? Visto que a carga elétrica que atravessa o resistor R1 aqui é igual à soma das cargas elétricas que atravessam os resistores R1 e R2. Então, se eu não dei carga elétrica para o circuito, se eu não retirei carga elétrica do circuito, ou seja, se esse circuito ele forma um sistema sozinho e isolado, então o princípio da conservação da carga elétrica explica isso, né? A quantidade de carga elétrica se conserva nesse circuito. Então a resposta dessa questão aí é a letra C. Bom, essa questão número 8 também foi uma questão muito pedida, né, por muitos colegas. Então nós vamos lá explicar essa questão número 8. Essa questão é assim, ó. Eu tenho aqui um amperímetro, um resistor aqui, ó, que está dentro de um forno, não é isso? Aqui eu tenho uma bateria, certo? Uma fonte tensora. Aí ele me deu aqui o amperímetro nessa posição e me deu o voltímetro nessa posição aqui. Repare mais uma vez que se eu pegar aqui e chamar isso aqui de potencial A, então isso aqui é A, ó. A. Se eu chamar esse potencial aqui de B, então todo esse potencial aqui eu vou chamar de B, ó. Então aqui vai ser B, aqui é B também. Então, mais uma vez, repare que a DDP nas extremidades do meu voltímetro é AB. Desse resistor, AB. Ora, se eles estão com a mesma DDP, o voltímetro vai ler a DDP que está no resistor, porque é a mesma DDP, né? De fato, então, eu posso retirar o voltímetro daqui, o amperímetro, sem prejuízo para as minhas contas, né? Eu posso retirá-los daqui,
Então vamos lá. O que ele quer que a gente faça é o seguinte, ele me disse que o cara criou um aparelho cujo valor da resistência, né, é um aparelho para medir temperatura, um termômetro, varia em função dessa expressão aqui, R0, 1 mais alfa vezes T. Você já deve ter, quando você olhou aqui, eu tenho certeza que você se lembrou daquela expressão que calcula a dilatação linear, dilatação volumétrica e etc e tal. Tenho certeza que você se lembrou disso, não é? Mas para que você vá, que eu sempre digo para vocês, a gente estuda as coisas uma vez só, não precisa estudar duas vezes, é só a gente mudar depois as grandezas que nós estamos avaliando. Mas o que ele quer é que eu calcule uma expressão, uma fórmula que calcule para mim o valor da temperatura aqui em função disso que está aqui. Muito bem. Repare bem que eu vou fazer a partir daqui, ó. Se U é igual a R vezes I, e se R vale R0 alfa delta T, alfa T, então U vai ser igual a R0, que multiplica 1 mais alfa T, vezes I. Correto? Tudo bem? Então, eu preciso achar uma expressão para calcular a temperatura. Então eu vou isolar o T. Então eu vou passar o primeiro o I, né? Vou passar o I para o outro lado. Vamos lá então, ó. Vai ficar assim, ó, U sobre I igual a R0, 1 mais alfa T. Vamos passar o R0. U dividido por I, R0, é igual a 1 mais alfa T. Então passo 1 agora. U dividido por I, R0, menos 1 é igual a alfa vezes T. Agora eu quero passar o T. Então esse pedacinho aqui, ó, eu vou ajustar dentro de uma expressão e vou passar o alfa, está multiplicando, dividindo. Então aqui vou ficar o seguinte, ó, U sobre I R0 menos 1, eu coloco aqui dentro de uma expressão aqui, ó, dentro de um colchetezinho. E esse alfa que está multiplicando veio para cá dividindo. Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então aqui está a expressão que você encontrou na letra B de bola. Ok? Então, esse é o primeiro vídeo da primeira parte. Agora a gente vai fazer o vídeo da segunda parte. Beleza? Segura a sua onda aí. Tchau.